Só tomara que eu tenha perdido aquela para completar. Então vamos lá. Então, seguindo a lógica apresentada na fórmula, identifica o ano 2, o ano atual que você vai estar trabalhando, que aqui poderia ser 2000, 2015, 2018, tanto faz. O ano, lembre-se que esse ano 2 é aplicável a esse exemplo aqui, tá, pessoal? Mas esse ano 2 é o mesmo que o quê? Que o ano atual, o ano que você vai estar trabalhando, certo? Menos que. Professor, Oi? nessa situação aí, se fosse em questão de meses, também dava certo? Se aqui fosse, por exemplo, janeiro, fevereiro, Sim. sim, como eu Ah, falei, ó, sim. anteriormente. Aqui, habitualmente, a galera calcula isso aqui anualmente, né? Só que você pode perceber a evolução ou retração da empresa por semana, por mês, por trimestre, por semestre, como em tese você achar melhor, entendeu? Não tem problema não. O cálculo se aplica da mesma forma. Você tendo os dados, perfeito, né? Mas vamos usar isso aqui, essa lógica para a gente poder entender. Então ficaria ano 2, né? Como diz a fórmula, menos ano 1, que é o ano 2, 29.900, ano 1, 27.000, tá aqui. Dividido por quem? Dividido pelo valor da conta do ano 1. Não é isso que é o valor da conta do ano 1. A gente já sabe que o valor da conta do ano 1 é 27 mil. Tudo isso aqui vezes 100, né? Então fica fácil, né? Quando a gente faz aqui, ó, 29, a gente bota aqui 29 mil menos 27 mil, resultado 2.900. Isso aqui dividido por quem? Por 27 mil. Não pode esquecer, né? Vezes 100. Peraí. Dá um pulozinho aqui para não ficar tão feio. Pronto. Quando chegou aqui, dividiu 2.900 por 27 mil. Não, não se preocupem em. Assim, esse número aqui nem é tão essencial. O importante é que o jeito que esse número aqui aparecesse na calculadora, você multiplicasse ele por 100. Se você fizer isso aqui, você ganha tempo, tá? Então, se você pegar aqui, ó, 10,7407 vezes 100, resultado, 10,70. Nesse instante aqui, você acaba de encontrar o quê? Análise horizontal. O que, que vai acontecer nesse momento? A gente sabe que do ano 2 para o ano 1, houve um aumento em 10,74% de quem? Do ativo total, certo? A ideia, pessoal, é que vocês percebam que esse aumento de 10,74 ele vai estar distribuído nessas contas, podendo essas contas terem diminuído ou essas contas terem aumentado, tá? Por exemplo, vamos para a conta 2, para a conta 2 não, para analisar somente o total do ativo circulante. A gente fez uma análise do ativo total, agora só do ativo circulante. A ativo circulante era 20 mil, passou a ser 20.500, certo? Beleza, o que, que vai acontecer? A gente pode botar aqui, ó. Oxi, vai vir não, é? Este e este, certo? Então, calculou, né? Esse 20 aqui vai se manter. Não, pere. É isso mesmo, tá? Então, vai ficar como 20.500 menos 20 mil, dá 500, dividido pelo 20 mil, que é a conta do valor inicial, resultado 0,018519, vezes 100, 1,85. Quando você pega esse 1,85, tá? Ele vai representar um aumento em quem? No total do circulante. Beleza. E nesse caso aqui, o primeiro disponível, o que foi que aconteceu? Mesmo jeito, chegou aqui disponível 1.500 menos 2.000 dividido por, vai dar menos 500, dividido por 2.000, menos 0,1852. Aqui, então, vai ser o quê? Menos 0,185. Atenção para esse primeiro ponto aqui, tá, pessoal? É muito importante, aqui, ó, é muito importante que vocês entendam que essas contas, elas tanto podem melhorar como podem piorar, né?
mas não necessariamente significa uma piora, não é um caos, né? Nem uma pequena melhora vai significar um impacto tão grande, tá certo? Quando a gente encontra percentuais de pequeno porte, digamos assim, não vai se gerar tanto impacto, né? A gente tem que atentar para contas que vão ter um percentual mais relevante, certo? Vamos ver aqui os demais, ó. 9.000 dividido por quem? Por 8.000, vai dar 1.000 dividido por 8.000, que é o valor do ano 1, resultado 3,70. Leandro, tá dando diferente lá do... Por que tá dando errado? Não era pra estar dando errado assim, não. Tá errado mesmo na conta. Puxei a fórmula errada, foi? Aí, pessoal. Puxei alguma fórmula errada aqui. Botei bem direitinho. Ano 2 menos ano 1 dividido por ano 1. Pessoal, só um segundo, tá? Eu puxei a fórmula errada, tá? Segura aí. Ó, o primeiro bateu 11. Puxa, era... Mas aqui não bate. O que foi que eu fiz de errado aqui? Deixa eu voltar aqui, pessoal, que eu fiz alguma coisa errada aqui na fórmula. Ah, perdão, desculpa, pessoal. Desculpa. Eu não lancei minha fórmula. Desculpa. Perdão. Agora vai. Vamos lá, desculpa. Vamos lá, voltando aqui, ó. Eu puxei a fórmula errada. Circulante. Menino. 20.500 menos quem? Menos 20.000. Vai dar o quê? 500. 500 dividido por 20.000 vai ser o quê? 0,025 vezes 100, 2,5%, tá? Aqui no disponível, o que foi que aconteceu? Eu tinha 1.500, eu tenho, perdão, 1.500, desculpa. Eu tinha na conta passada 2.000, certo? Então, 1.500 menos 2.000 vai ser menos 500, dividido por 2.000, menos 0,25, vezes 100, menos 25, agora sim, menos 25%, tá? Beleza, e aqui no Cresce, o que foi que aconteceu? Qual é o meu valor atual? Meu valor atual, 9.000, menos valor antigo, 1.000, 9.000 menos 8.000 dá 1.000, 1.000 dividido pelo 8.000 que se repetiu dá 0,125 vezes 100, 12,50, né? E esse processo você vai repetir. Óbvio que eu aconselho, né, primeiro fazer só a parte matemática, para a gente não quebrar a cabeça, certo? A parte matemática, ela vai sair se repetindo aqui, ó, 10.000 menos... Menos 10.000 dividido pelo próprio 2.000 vai dar zero. Aqui, ó, você percebe que a conta nem melhorou, nem piorou. Fica em zero, tá? 9.400 menos 7.000 vai dar o quê? 2.400. Dividido pelos 7.000, que é o valor inicial, 0,34, vezes 100, 34,28. Ai, perdão, pessoal. 34,28. Segue. Longo prazo, o que vai acontecer? Mesmo jeitinho. 1.700 menos 1.000, que é o ano anterior, vai dar 700 dividido por 1.000, 0,7, vezes 100, 70%, né? Investimentos, agora é 1.500, era 1.000, 1.500 menos 1.000 vai ser 500, dividido por 1.000, 0,5 vezes 100, 50%, tá? Aqui eu poderia lançar uma fórmula, tá? Mas eu estou fazendo aqui eu faço a fórmula aqui embaixo, mas eu estou mostrando passo a passo a vocês para vocês entenderem como funciona. Imobilizado, atual, 2.400, anterior, 2.000,
Resultado, 2.400 menos 2.400 dividido por 2.000, 0,2 vezes 100, 20%, né? Intangível, 2.600 menos, conta anterior, 2.000, 2.600 menos 2.000 vai ser 600, dividido por 2.000, 0,3 vezes 100, 20%. Por último, aqui o diferido, né? A gente vai ter aqui 1.200, gastos pré-operacionais, dividido por 1.000, vai dar 200, vezes, dividido por 1.000, 0,2 vezes 100, 20%. Seguinte, vamos dar uma paradinha aqui para a gente fazer uma análise, né? A gente tem essa análise aqui lá na frente, certo? Como eu leio para vocês todas as vezes, mas antes disso, vamos acompanhar o que foi que aconteceu. Quais são as principais contas que geralmente, a gente vai filtrando o olhar, tá, pessoal? Primeira coisa que a gente tem que olhar, o total, né? O ativo, os totais, na verdade. O ativo em si, ele melhorou ou ele piorou? A gente já sabe que ele teve uma melhora de 10,74%. Pessoal, muita atenção, certo? Às vezes, todas as contas aqui pode estar coisa bem bonitinha, uma conta ou outra se destacando, mas a primeira coisa que você tem que analisar são os totais. De cara, a gente já sabe que a empresa teve uma melhora. De quanto? O ativo teve uma melhora de 11%, aí arredondando, né? No circulante também teve melhora? Teve. O circulante teve uma melhora de 2,5%, e no não circulante teve um aumento, né, de 34,28%. Aí vamos lá. O que eu preciso que vocês analisem? Esse 10% aqui é bom, porque é o total. Beleza. Esse 2,5% é bom? Aí você vai pensar, rapaz, eu acho 2,5% pouco. De fato, é pouco, certo? Houve sim uma minúscula evolução, tá? No que é disponível, digamos assim, no ativo, aquele dinheiro que tem, aqueles bens e direitos que estão mais acessíveis, certo? Mas ele foi uma pequena melhoria, de 2,5%. Vale ser relatada? Vale. Essa pequena alteração, ela sofre alterações, subalterações. Que subalterações são essas? Dentro desses, o que era 20.000 se transformou em 20.500, não é isso? Analisando esse conjunto aqui, tá? Porém, vem alguns pontos para a gente analisar e se preocupar. Eu tinha disponível 2.000, agora eu tenho 1.500. É uma queda de 25%. Eu, particularmente, isso aí vai de cada um, sei que uma queda indisponível, né, em dinheiro em caixa, é preocupante, né? Se bem que a gente está analisando aí só um ano e tal, né? Mas eu quero que vocês criem esse olhar crítico, certo? Eu tinha dinheiro disponível para honrar minhas contas de 2.000, que dava para honrar ou não, não sei, a gente vai analisar o todo ainda, mas agora eu tenho menos. E me preocupa, porque aqui, ó, em créditos, ele foi lá e aumentou em 12, em 12,5%. Isso é bom ou é ruim? Se você for analisar o contexto, você vai entender o que, ó, no geral, o meu circulante melhorou um pouquinho, 2,5. Porém, eu percebi que o dinheiro que eu tinha em caixa diminuiu e o meu fiado foi para onde? Aumentou. Então, agora, de imediato, a gente não pode dizer, é bom ou é ruim. Mas se a gente fosse analisar só isso e mais nada, se a gente estivesse analisando só isso aqui, ó, só esse espaço aqui, o cenário seria duvidoso. Houve uma melhora? Sim, houve uma melhora. Pequena, mas houve. Porém, eu tinha mais dinheiro, meu dinheiro em caixa diminuiu e o meu fiado aumentou. Meu fiado aumentou em 12%. Então, são análises, pessoal, que você vai fazendo, que você pode fazer individualmente e pode fazer num todo, globalmente, com ativo e passivo. Só que você só vai ter certeza se isso aqui é ruim ou se isso aqui é ruim também quando você analisa tudo, quando a gente calcula os índices, quando a gente vai perceber se é capaz de honrar os compromissos ou não. Só que aí você vai fazer marcações, ó, eu acho que isso aqui é bom, marquei de amarelo. Eu acho que isso é bom, achei isso aqui ruim, achei isso aqui mais ou menos ruim. Isso aqui nem fede nem cheira, ficou paradinho, não tem muito o que se comentar. Você vai dizer, as
as despesas antecipadas se mantiveram estáveis. É um comentário, só para não passar em branco. Não circulante, o que foi que aconteceu com o não circulante? Aumentou. Aumentar 34% em um não circulante, pessoal, é muita coisa. Por quê? Qual é a dica? Por isso que eu peço muito, pessoal, que vocês entendam o conceito de cada conta. Para que serve o que é cada conta. Vocês entendem que o não circulante é dinheiro parado, é dinheiro imobilizado. Eu já conversei isso aqui com vocês, não foi? Ó, lembre-se, o não circulante é dinheiro que geralmente está investido ou que você só pode mexer com ele, vai ter acesso a ele daqui a um ano, em um período superior. Então, quando você pega a sua empresa que aparentava ter aumentado aqui, ó, aparentava não, desculpa, aumentou em 10,74%, mas você percebe que desses 10% que aumentou, 34% e 10%, eu estou que nem Dilma, né? Foi para o imobilizado, isso aqui requer uma atenção. Porque quando o ativo aumenta, o passivo também aumenta. E lá já a gente vai descobrir se esse passivo que aumentou, ele aumentou para curto prazo ou para longo prazo. Porque se foi para curto prazo, vai dar dor de cabeça. Porque no meu curto prazo, o meu circulante aumentou só 2,5. É como se o dinheiro que eu tivesse ganho, o dinheiro que eu tivesse captado lá no passivo, eu tivesse pego ele na sua maior parte e tivesse imobilizado, tá? Quando eu digo imobilizado, é a questão do acesso a esse dinheiro ser facilitado ou não. Tá, a gente já sabe que aumentou. Vamos ver o que foi que aumentou. Beleza, eu tenho um fiado aqui a longo prazo, né? Realizava a longo prazo, são direitos a receber superior a um ano. Só essa criança aqui teve um aumento de. Eu vou marcar de azul, porque. Não vou marcar de azul, não, vou marcar aqui uma cor que seja, digamos assim, a analisar. Certo? Então, eu estou botando amarelo como legal, azul como preocupante, ou né, deve ser analisado aí mais cautelosamente. E esse aqui pode ter um sentido positivo e um negativo. Tanto faz, vai depender do que a gente vai descobrir daqui para frente. Mas eu sei o que? Só o meu fiado, tanto aqui, ó, tanto meu fiado de curto prazo, como o meu fiado de longo prazo, aumentou. Nesse caso aqui, aumentou muito, né? Teve um aumento aí de 70% da conta, né? A conta a receber a longo prazo, 70%. Investimento, rapaz, isso aqui a gente tá falando de 1.000, mas se você olhar isso aqui como 1 milhão, você começa a ver o tamanho da bronca. Imagine que você tinha para receber 1 milhão daqui a um ano, agora você tem 1,7 milhão. Imagine que você tinha parado, por exemplo, investido, seja lá no que for, 1 milhão, agora você tem 1,5 milhão. É um aumento de 50%, certo? Ah, eu tinha imobilizado em terreno, seja lá no que for, imóveis, máquina, 2 milhões, agora eu tenho quanto? 2.400, é um aumento de 20%, né? Eu vou marcar isso aqui como rosa, porque às vezes um aumento se fosse máquinas aqui, seria discutível, né? Dependeria da ampliação ou não da empresa. Mas a gente tem aqui intangível. Intangível sempre é suspeita, né? A gente está dizendo que minha marca, por exemplo, valia 2 milhões, agora vale 2.600. E gastos pré-operacionais, que a gente não vai trabalhar com diferido, né? Mas aqui também houve um aumento de 20%. Tudo isso que eu estou falando aqui, pessoal, são suposições que a gente só consegue entender quando compara o todo, certo? Que todo é esse? Vamos lá para o passivo. Vamos entender o passivo também para a gente poder compreender o que houve. O passivo, a conta vai se repetir, né? Ó, 29.900 dividido, desculpa, menos 27 mil, vai dar o quê? 2.900 dividido, opa, vai dar errado. 29.900 menos 27 mil, dividido por 27 mil, dividido por 27 mil, vezes 100. A gente já viu que tinha dado 10,74, né? Aqui também vai ter que ter o mesmo aumento. E isso aqui vai se repetir em todas as contas, tá bom? Então, deixa eu dar uma vidazinha isso aqui, que é um negócio feio.
Então, eu facilitei aqui para não ter que fazer toda essa conta aqui de novo, mas o que foi que eu fiz? 6.000 menos 5.000 dá 1.000. 1.000 dividido por 5.000 dá 0,2. Vezes 100, 20%. 5.000 menos 4.000 dá 1.000. 1.000 dividido por 4.000 dá 0,25. Vezes 100, 25%. Aqui se manteve. Aqui, 3.500 menos 4.000 dá menos 3.500. Dividido por 4.000 dá 0,125. Vezes 100, 12,50. Aqui vai repetir a conta. Aqui, mesmo jeito, 20.000 menos 18.000 dá 2.400, dividido por 18.000, dá 0,133333, vezes 100, 13,30. Aqui se manteve, só um segundo. Aqui se manteve, né? Então, depois que a gente calculou, a gente vai dizer, o passivo aumentou. Tá, mas o passivo aumentou aonde? Vou marcar aqui para a gente analisar, tá? Opa, marquei o errado. Estou na dúvida se isso aqui é bom ou é ruim. Quem foi que aumentou? Foi o meu dinheiro, foi o dinheiro o capital próprio. Desculpa. Foi o dinheiro de terceiros, né? Ou foi o capital próprio? Então a gente tem que analisar isso aqui passo a passo. O que é o capital? O que é o dinheiro de terceiros? Dinheiro de terceiros é os créditos que nos são oferecidos, né? No nosso caso aqui tem 6.000. Houve um aumento no meu passivo circulante, certo? Era 6.000, era 5.000, passou a ser 6.000. Houve um aumento de 20% das minhas contas a pagar no curto prazo. Não é legal, né? Mas tem que ficar aqui ressaltada a situação. Aonde é que foi que houve esse aumento? A gente tem duas subcontas dentro do ativo circulante. Perdão, do passivo circulante. Fornecedores e salário. Salário se manteve, não teve nenhuma bronca. Então, aonde foi que aumentou minha dívida? A minha dívida aumentou junto aos fornecedores, tá? Houve um aumento aí de 25% nas minhas dívidas de curto prazo, certo? Tá, e no meu não circulante, o que foi que aconteceu? Eu devia 4.000, agora eu devo 13.500. Muito bom, né? Eu tive aqui uma redução nas minhas dívidas de longo prazo. Ah, professor, mas são dívidas de longo prazo, elas deveriam ter aumentado. Concordo. Se fosse para aumentar aqui, desculpa, aqui ou aqui, com certeza seria melhor ter aumentado aqui, que são dívidas longas, né? Então, as minhas dívidas longas diminuiu, certo? Deixa eu marcar aqui. E minhas dívidas curtas aumentaram. Não é bom para a empresa. É óbvio que quanto mais crédito, maior for o prazo, mais interessante para vocês. Porém, a gente vem aqui, ó, para analisar o que realmente aconteceu com a empresa. Vai se demistifica aqui a ideia, tá? Ó, patrimônio líquido era 18.000, dinheiro próprio, tá? Lembre-se, patrimônio líquido é dinheiro próprio. Era de 18.000, passou a 20. Maravilhosamente, um aumento de 13%, certo? Ele meio que vai justificar o aumento no todo isso aqui. Aonde é que foi esse aumento? Capital social se manteve, são os mesmos 15.000 que a empresa foi aberta. Foi aqui, ó, reservas de lucro, certo? Ele tinha 3.000 de reserva, agora tem 5.400. Então, houve um aumento de 80%. Então, essa é a grande conta, essa é a conta que nesse momento se destaca, tá? Ela meio que justifica, ó. Se você fosse analisar em números, tá? Esquecendo o percentual, o valor monetário que aumentou no ativo ou no passivo foi de quanto? Este menos esse, 2.900, não foi? Onde é que foi que de onde foi que esses 2.900 surgiram? Praticamente surgiram todinho daqui, ó. 5.400 menos 3.000, 2.400, né? Praticamente todo o impacto gerado na empresa veio através dos lucros que aumentaram. Esses 2.400 vai em tese ser distribuído, né? Ele se transforma aqui em bens e direitos. E se você procurar um pouquinho, você vai encontrar que aqui aumentou 700, aqui aumentou 500, aqui aumentou 400, aqui aumentou 600, aqui aumentou 200. Deixa eu somar isso aqui para ver quanto é que dá. Opa.
Onde ele está? Bateu exatamente em cima. Foi mesmo na ferida, né? Significa o quê? Ó, o lucro que eu tive na minha empresa, certo? Que foi em tese, o ano do lucro 1, né? Que foi repassado aqui para o ano 2, houve um aumento da minha reserva, o lucro do meu ano 2 teve aqui uma reserva maior, ele foi todo investido aonde? No meu não circulante. Então, eu peguei o meu dinheiro e praticamente investi fazendo o quê? Dando crédito a meus clientes, realizei investimentos paralelos, comprei máquinas e imóveis, sei lá, fiz investimentos para dar valor ao meu intangível, fiz investimentos pré-operacionais. Então, assim, a gente percebe que o lucro que ele teve, ele reinvestiu no negócio dele. Ele praticamente fez isso. Aí, o que foi que mudou de verdade? Além disso, já que a gente descobriu para onde o dinheiro foi, o que mudou de verdade foi isso aqui. As minhas contas, no meu ativo circulante, eu tenho disponível para pagar. Aqui, legal. 20 mil para honrar com minhas contas, certo? Quanto é que eu tenho de conta para pagar? Eu tenho 5 mil no curto prazo e 4 mil no longo prazo. Aí, essa conta, isso aqui que eu vou fazer, é uma situação que a gente vai analisar em índices, tá? Mas só para vocês adiantarem um pensamento. Imagine que o mundo se desmantelou aí na economia, certo? E a gente vai fechar a empresa. A empresa fecha bem ou fecha ruim? Você vai pensar, rapaz, quanto é que eu tenho de obrigações? Quanto é que eu tenho a pagar? Eu tenho obrigações a cumprir, 5 mil aqui, com 4 mil aqui, 9 mil. Eu tenho esses 9 mil? No disponível, eu não tenho, só tenho 1.500. Mas eu tenho em estoque para vender, em conta para receber, eu tenho mais 9 mil, e tenho despesas antecipadas 10 mil. Significa que eu tenho o quê para honrar com meus compromissos, que provavelmente vai dar, né? Com certeza. Eu tenho 20 mil para honrar meus compromissos, e eu tenho de compromissos a cumprir 9 mil. Então, aqui a gente já fica, opa, tá tranquilo. Eu consigo pagar as minhas contas, certo? A gente vai analisar esse índice mais aprofundamento, mas isso é o primeiro olhar que você tem que criar. Será que o meu ativo circulante honra o meu passivo circulante? Nesse nosso exemplo aqui, honra tranquilamente. Significa que eu tenho, em espécie e para receber, dinheiro suficiente para pagar tranquilamente tudo a quem eu devo, certo? Então, essa análise que eu estou fazendo aqui, pessoal, ela é bem subjetiva, ela pode ser vista de várias formas, tá? No geral, o que o material aqui vai passar para vocês? Ele vai até falar, né? Mas ele não vai detalhar, ele não vai supor, ele só vai dizer o que aconteceu, ó. Origem dos recursos. As fontes dos recursos à disposição da empresa aumentaram. Era 27 mil, aqui, ó, e foi para 29.900. Ou seja, um aumento de 11% em relação ao ano 1. Aí ele vai lá e detalha, sendo que o capital próprio aumentou de 18 para 20.400, né? E que as obrigações de curto prazo caíram, né? Na verdade, desculpa. De 20% para 13%. Ah, mas onde é que ele está tirando essas informações? Ele analisa aqui o seguinte, ó, o que é o capital próprio, né? Onde é que tinha esses 18 mil de capital próprio? Era aqui, ó. Ele tinha 18 mil, ele meio que vai começar a justificar, né? Ele tinha 18 mil e foi para 20.400. Ele fez uma análise total, preste bem atenção, é uma análise total de onde vem esses 20, do que era 27 e para onde foi, 29.900, e justifica de onde vem esse dinheiro. De onde é que vem esse aumento de 11%? Ele diz, ó, capital próprio aumentou de 18 para 20, tá aqui, ó, aumento de 13%, certo? Aí ele diz também, o que foi que aconteceu? As obrigações de curto prazo aumentaram de 20, as obrigações a curto prazo aumentaram 20%. Quais são as obrigações a curto prazo? Isso aqui, ó, o que eu tenho a pagar, 20%, certo? E ele diz que as de longo prazo caíram 13%, tá aqui, ó, no caso 12,5%, certo? Então, prestem bem atenção. Ele justifica de onde vem o dinheiro. Ele justifica de onde vem esses 2.900. De onde é que vem esses 2.900? Está aqui, ó.
caiu, aumentou isso aqui, diminuiu este aqui e aumentou este aqui. É um aumento de 13, é uma queda de 12, é um aumento de 20. Isso aqui é o que justifica, é o que explica esse aumento aqui de 11% no ativo. Professor, é muita informação. Mas a gente vai passar 2, 3 aulas só mexendo nisso aqui, tá? Vamos com calma, e se vocês seguirem esse passo aqui, a conta fecha. A primeira coisa que a gente vai falar sempre, ó, a origem dos recursos. Entender se houve um aumento ou uma redução no total do passivo ou do ativo, e entender o que foi que aconteceu com os recursos. De onde é que vem meu dinheiro? Do ativo circulante ou não circulante, e do meu capital próprio, que é o patrimônio líquido. Ele justifica isso aí. Só que eu falei, né, em outras palavras. Aqui tem um textinho bonitinho. Ele vai lá e pega as subcontas, ó. Os capitais próprios estão assim compostos, né? Valores financiados pelos sócios e acionistas em relação ao ano 1. Ele vai dizer aqui, ó. Os lucros decorrentes da evolução normal da empresa cresceram 80%. Aqui, ó. Lucros da empresa cresceram 80%. Não é isso? Então, ele explica que houve esse aumento. Aqui, quando ele diz que se manteve, é porque é o capital social, tá, pessoal? Não houve alteração. Ele diz, ó, só para explicar, o capital social, que são os valores investidos pelos sócios e acionistas, se manteve, não teve oscilação. Lucros decorrentes da evolução da empresa cresceram em 80%. Tá aqui, ó. Ele acabou de falar, deixa eu tirar esse colorido aqui. Ele acabou de falar o quê? Ele falou isso aqui, ó. Esse bacana. Não houve alteração, tá aqui, ó. Aqui ele fala disso, certo? E, devido ao aumento dos lucros, houve aqui um aumento de 80%, certo? Isso falando de capital próprio. Quem é capital próprio, pessoal? Patrimônio líquido é capital próprio, tá? Capital próprio houve aumento de 13%, como a gente já falou aqui atrás. Capitais de terceiros a curto prazo. O que são capitais de terceiro a curto prazo, pessoal? Circulante, passivo, circulante. Capital terceiro é o quê? Dinheiro dos outros a curto prazo. O que foi que aconteceu com o capital terceiro? Eles cresceram 20%, aqui, ó, cresceram 20%, sendo que os fornecedores fornecedores, contribuições, que estranho. Não atenção aqui não. Sendo que os fornecedores aumentaram em 25% em relação ao ano 1. Tá aqui, ó. Ele nem falou de salários a pagar, porque para ele nem fede nem cheira, né? Essas contas que não tem muito impacto, ele nem esquenta, tá? Professor, em relação ao não circulante, ele não vai falar, não, pessoal, cabe a observação, certo? Cabe a observação. Ele não falou aqui, mas caberia facilmente essa observação de citar que o circulante, o passivo não circulante, teve uma queda de 12%. Poderia ter sido citado, estranhamente não está citado aqui, mas caberia, certo? A gente viu o quê? Ó? De onde veio o dinheiro? Primeira coisa que a gente viu é de onde vem o dinheiro. De onde é que vem o dinheiro? O dinheiro sempre vem daqui, pessoal, do passivo, tá? É o seu dinheiro e o dinheiro de terceiros, tá bom? Então, a origem dos recursos. Beleza, já sabemos de onde vem o dinheiro. Para onde é que esse dinheiro foi? Agora sim, a aplicação dos recursos. As aplicações de um ativo circulante variaram da seguinte forma. Caixa e as disponibilidades, caixas e bancos diminuíram em 25%. Aqui, ó. Né, mas é caixa, banco e afins, 25%. Os créditos aumentaram em 13%. Aqui, ó. Créditos, só falando o que eu já disse, em 13%, né, o fiado. As despesas antecipadas se manteram inalteradas. Então, falou dessa criança aqui também. As fontes de recursos aplicados no ativo não circulante representam as seguintes variações. Então, o que foi para o circulante? O que foi que aconteceu? Ele vai falar agora. Os recursos aplicados no realizável a longo prazo cresceram 70%. Aqui.
Os recursos aplicados em investimento cresceram 50%. Os recursos aplicados no mobilizado em bens de uso, veículos, móveis, equipamentos, tal e afins, 20%. Os aplicativos nos ativos, os aplicados no ativo intangível aumentaram em 30%. Você está vendo que ele só está citando, né? E os recursos aplicados diferidos, né, despesas pré-organizacionais, cresceram em 20%. Assim, muita atenção, tá, pessoal? O que eu aconselho que vocês sempre façam? Tente pegar cada continha dessa e ir marcando. Dessa eu falei, dessa eu não falei, dessa eu falei, dessa eu não falei. Para que vocês possam, de preferência, né, falar de todas elas, né? É muita conta, eu sei, é muita conta. Eu entendo e sei que dá um trabalho da miséria, mas é preciso, tá? Tentem seguir, vocês vão encontrar outras linhas de raciocínio e não vão estar erradas, mas tentem seguir essa base aqui, ó. Fale de onde veio o dinheiro e depois fale para onde foi o dinheiro. As outras análises, o que eu estou falando aqui, que eu falei para vocês antes aqui, que eu saí colorindo tudo, isso é bom, isso é ruim, porque de cabeça eu já calculei o índice, e pelo índice eu já sei o que vai acontecer com cada conta aqui, tá bom? Então, não se preocupem no detalhamento da análise agora. O detalhamento da análise é só com índice. Nesse momento, o que vocês precisam saber? Rapaz, eu preciso saber que nesse ano essas contas representavam esses percentuais, que nesse ano representava esse percentual, e que houve, nesse caso aqui, uma evolução, uma retração, evolução, se manteve estável, houve um aumento, aumento e aumento. Mesmo jeito aqui, houve aumento dessas duas contas, redução nessa, aumento nesta e aumento nesta, certo? De imediato, eu só quero que vocês se preocupem com duas coisas. Quanto cada parte representa e se aquilo aumentou ou diminuiu. Só isso? Só isso. Tá? Não precisam quebrar a cabeça, esquentar, infartar, não. Tá? Vocês só precisam entender que ou a parte dentro de um total que aquilo representa e como aquilo se comporta com o tempo, tá? Do mesmo jeito que a gente fez aqui o balanço, a gente também faz a DRL. A DRL vai dizer o seguinte: DRE, pois a DRE vai dizer o seguinte, ó. O que foi que aconteceu? Vamos lá, no 1 e no 2. A DRE deixa a empresa nesse período. Que dificuldade. Minha receita operacional bruta era de 100 mil, agora de 110. Só analisando no olho, a gente pode dizer que é bom, né? Mas é bom quanto? A gente diz é bom quanto, aí vai fazer a análise. 110 mil menos, menos 110, 110 mil menos 100 mil, a gente sabe que vai dar o quê? 10 mil, né? Dividido por 100 mil, que é o valor inicial, vezes 100. Houve um aumento de 10%, não é verdade? Então, do mesmo jeito aqui, ó, eu tinha de deduções 21, eu tinha 20 mil, desculpa, passou a ser 21 mil. Então, 21 mil menos 20 mil dá 1.000. 1.000 dividido por 20 mil, 5%. Né? Houve também um aumento das deduções. É natural? Com certeza. Se você vende mais, você paga mais impostos, né? Então, bom senso. Então, minha receita operacional, consequentemente, também teve uma melhoria. Ó. De quanto? De 11,25%.
Eu tinha tido como receita operacional líquida 80 mil, esse ano tive 89. 89 menos 80 dá 9. 9 dividido por 80 vezes 100, 11,25. Aqui do mesmo jeito. Custo. Houve um aumento? Houve uma redução? Não, ele se manteve inalterado, coisa que é muito rara, né? Você aumentou sua receita, mas se manteve inalterado os custos. Provavelmente houve o que aqui, pessoal? Houve um aumento em que, então? Se o custo se manteve, significa que ele começou a vender isso o quê? Mais caro, né? Ele gastou a mesma coisa, mas conseguiu vender mais caro. Só assim para justificar o aumento da receita, certo? Então, o que foi que aconteceu com o meu resultado bruto? Meu resultado bruto teve aí um aumento de 12, né, de 13%, pois ele tinha 70 mil como resultado, agora tem 79, 79 menos 70 dá 9, 9 dividido por 70 vezes 100 dá 12,86, tá? Seguindo o raciocínio, minhas despesas tiveram um aumento de 68%. O que foi que tá errado aqui? Tem alguma coisa errada. 40. Aqui tá certo, 13. Seu exercício está errado, quer ver? É isso mesmo. Dá 13.400 dividido por 5 mil. Aqui vai estar errado, não é na apostila, tá? 68. Houve um aumento aqui nas minhas despesas de 68%. Nas minhas despesas administrativas, né? Na verdade. Nas minhas despesas comerciais. Meu irmão, tá dando errado também. O que essa apostila fez, mano? E é que eu conferi isso, eu conferi errado. É porque eu só conferi as de cima, pior de tudo. Ciência. Vamos lá. As minhas despesas comerciais tiveram uma redução de 12%. Sendo assim, gerando aqui no meu resultado operacional, aí aqui 13%, né, que é o quê? 60.100 menos 53 mil, dá 7.100. 7.100 dividido por 53 mil vezes 100, um aumento de 13,40, né? Minhas receitas financeiras também tiveram um aumento aí de 20%, tá? Sendo assim, meu resultado líquido final, um aumento de 14%. Meu imposto de renda, eu paguei mais impostos, né? Um aumento de 12,5% dos impostos. E no lucro do meu exercício, no lucro da minha empresa, houve um aumento de 14,20%. Então, o que a gente pode dizer de maneira bem tranquila? Só, em relação à DRE, em relação à operacionalização da empresa, houve uma melhora significativa, né? Que melhoras foram essas? A gente... Aqui tá faltando o total das despesas, né? Tá faltando aqui, não copiei, não. Porque não tem, o cara não botou mesmo. Eu passei aqui 17, e aqui é para ser 18. Deixa eu fazer isso, pessoal. 17. R$ 900. Então, vamos entender. Aqui, geralmente, a galera só analisa pouca coisa, tá? Geralmente a turma só analisa receita operacional e se teve lucro ou não. Isso aqui no meio é o que justifica esses aumentos, tá? Porém, aqui a gente percebe que houve um aumento no lucro maior do que mesmo o aumento do faturamento, certo? Então, o que a gente sabe? Houve um aumento da receita porque vendeu mais, né? Ou, no caso aqui, aparentemente vendeu mais caro porque o custo se manteve estável, né? Não teve nenhuma oscilação.
Imposto aumentou, porque, obviamente, eu vendi mais. Então, óbvio que eu vou pagar mais imposto, né? Automaticamente, meu resultado, minha receita operacional se mantém, se a alíquota de imposto é a mesma, né? Meu resultado aumentou porque eu vendi mais. Aí tá tranquilo, né? E no caso aqui, aumentou mais do que 10%, peço desculpa, porque eu esqueci de falar. Porque não teve um aumento do custo. Se meu custo se manteve e eu conseguir vender mais caro, conseguir ter uma receita maior, meu resultado bruto vai ser melhor. Minhas despesas aumentaram? Sim, aumentaram. Minhas despesas aumentaram em 11%, certo? Sendo que mais significativa, só as despesas administrativas que aumentaram 68%, e minhas despesas comerciais eu consegui deduzir, tá? Então, eu tive um aumento de fato significativo. O aumento que aconteceu de verdade das minhas despesas operacionais são dadas as despesas administrativas, né? Com certeza, alguém iria encher o saco de vocês para vocês entenderem por que um aumento de 68% em despesas administrativas. Sendo assim, meu resultado operacional ainda melhorou, né? Tá vendo que aqui era 10, meu resultado, contas de resultado, né? Aqui passou para 12 e minha próxima conta de resultado passou para 13, né? Mesmo aumentando minhas despesas, minha empresa melhorou, certo? Aqui a gente teve um aumento das receitas financeiras, teve 20% aí, que salva a casa, né? Faz com que o resultado líquido passe de 13 para 40 para 14, 13,4 para 14, né? Ó. Mais um pequeno aumento aqui nas contas de resultado, tá? E aqui imposto aumenta, porque se você fatura mais, se você tem mais lucro, você paga mais, é natural. Tendo um resultado final de 14,20%, né? Ó. Se você for analisar só as contas de resultado, eles tiveram constantes aumentos. Ó. 10%, começa aqui, óbvio, pelo faturamento. Um salto aqui considerado em relação ao custo, o custo não aumentou, isso aqui é fantástico para a empresa, né? Então ele pula para 3%, ele pulou só aí, né? E disso, por final, você vê que ele aumenta 1,4%. 1,2%, na verdade. Né? 1,4%, desculpa. 1,4%. O grande salto da minha DRE está onde? Está aqui. Ó. Aumento, custo se manteve, aumento na receita. Daqui para cá, é um aumento de 3%, né? De 10% para quase 13%. Então, é um aumento bem peculiar, bem significativo, certo? Só que essa visão aqui a gente vai tendo com o passar do tempo, com o que for analisando, tá? Vamos à interpretação aqui do material. A interpretação do material vai dizer o seguinte: as receitas operacionais brutas aumentaram em 10%, sendo que as deduções correspondentes subiram 5%. Né? Então, resumindo, eu paguei imposto? Paguei. Aumentou? Não, ó, veja bem, ele fala aqui 10 e 5. Deixa eu ver qual foi a alíquota dele aqui. A alíquota era 20%, não era? Então, a este, só fazer uma conta aqui, dividido por esse. Rapidão. É porque aqui eu tenho que ver na análise vertical, né? Fiz 19%. Eu ganhei 1% aí. Eu paguei menos imposto. Meu imposto não subiu proporcionalmente. Né? Só para explicar. Queria explicar isso se eu tivesse com a análise vertical feita. Que sem vergonhice minha eu não fiz. As receitas operacionais líquidas aumentaram em 11% em relação ao ano 1. Né? Tá aqui, como já falei. O custo das mercadorias se mantiveram sem alteração. Tá aqui o zerado. Né? O resultado bruto aumentou em 13%, como eu acabei de falar. Tinha falado em outras palavras. As despesas administrativas não foram 40%, foram 68%. Né? 68%. As despesas comerciais aumentaram em 5%, não foi 5%, foi aqui, ela reduziu 12,5%. Era 12, caiu para 10,500. É uma redução, deixa eu ajeitar isso aqui, 12. Vocês podem ajeitar isso depois no material de vocês, tá, pessoal? É uma redução de 12,5%. Tá errado isso aqui. Diminuíram. 12,5%. Tá? As receitas financeiras aumentaram em 20%, tá aqui, né? O resultado, consequentemente, foi para 14% aqui do imposto de renda, né? 3,97%.
O lucro final foi para 14%. Você está vendo que tudo que tem aqui na interpretação é mais ou menos o que eu vou falando enquanto eu vou explicando a questão, certo? Pessoal, qual é o segredo, tá? O que eu aconselho a vocês? Deixa eu pegar essa questão aqui todinha. Peraí. Paciência, vamos lá. Vou fazer aqui a vertical bem rapidinho. Este. Vamos lá. Se eu tivesse feito essa questão aqui todinha, né? O que eu aconselho a vocês pensarem no momento como relatório, né? A gente está fazendo só a parte matemática, tá? Por enquanto, só a parte de cálculo. Mas eu sempre peço para vocês atentarem para o relatório, que é o que vai importar nessa disciplina, né? É o foco final, tá? Se a matemática vocês entenderam, perfeito. A aula de hoje você considere alcançada, tá? Professor, você falou um monte de coisa, porque eu vou falando, eu me empolgo muito com o relatório, eu me empolgo demais. Aí fico falando um monte de coisa que nem era para estar falando agora, tá? Mas o que eu quero de vocês hoje? O que eu quero que vocês saiam daqui entendendo? Esse cálculo aqui. Peraí. Esse cálculo aqui. Bom, se vocês saírem com isso na cabeça, eu me dou por satisfeito. Ano atual menos ano anterior dividido pelo total do ano, dividido pela conta, né, pelo ano anterior, vezes 100. Falou isso aí? Pronto. Você já acabou, você resolveu a parte matemática, e a parte matemática, para mim, é o que me preocupa. O relatório a gente vai adaptando de acordo com cada questão, tá? Mas aqui você poderia falar, né, ó, as contas de uma maneira resumida, né, eu nem vou detalhar. A empresa, né, deixa eu ir marcando aqui. O que você pode marcar como importante? Primeiro você fala assim, ó, a empresa, deixa eu botar aqui. Marcar só as contas totais, que é para eu não falar muito. Marquei só as contas totais, não vou falar do detalhamento das subcontas, né? Mas aqui a gente pode dizer facilmente, né? Ó, no ano 1, certo? A empresa possuía um total, eu nem marquei, 27 mil, sei lá, o seu total do seu ativo, e passivo, 27 mil, onde 74% desses valores estavam atribulados, né, ou estavam vinculados ao ativo circulante e apenas 25% ao ativo não circulante. Percebe-se que em relação ao ano 2, né, houve um crescimento no ativo, este representado em 11%, sendo que sua representatividade dentro da conta do ativo, sendo que sua conta circulante dentro do total do ativo não houve um aumento, né? Ele tem uma percepção de 69%, certo? Mesmo assim, representando um aumento do circulante de 2,5%. O que eu disse aqui agora? Observação, tá? Eu disse que a minha proporção dentro do total do meu ativo não aumentou. Era 74 e foi para 68, né? Ela cai, ela tem essa redução da participação total. Porém, mesmo assim, analisando o todo,
ele teve aí um ganho, né, um aumento no circulante de 2,5% comparado ao ano anterior. Porém, destaca-se, né, no ano 2 no ativo, um aumento significativo no ativo não circulante, né, tendo um aumento de 34,28% em relação ao ano 1, certo? E sua representatividade, né, que era de 26, passou a ser 32. Se você quiser citar, aqui só para resumir, né, os maiores impactos vão estar no aumento do realizável a longo prazo, que foi para 70%, né, em referente a esses direitos, e investimentos que tiveram um aumento de 50% em relação ao ano anterior. No passivo, a gente pode citar que as suas obrigações de curto prazo tiveram um aumento de 20%, certo? Onde ele representava 18% no ano 1 e passou a representar 20% do seu total no ano 2, tá? Cita-se também a significativa redução de 12,5% no ativo não circulante, a qual ele representava 14% e agora representa 11%, né? O grande impacto da brincadeira está no patrimônio líquido, né, que teve um aumento de 13%, certo? Onde o real aumento, né, o real impacto dentro das contas totais foi em relação aos seus lucros, que tiveram um aumento, em suas reservas de lucros, perdão, que tiveram um aumento de 80%. Representava 11% de seu total, hoje representa 18%. De uma maneira bem resumida, eu só citei, tá? Aí vem aquelas coisas aqui que a gente vem falar. O que a gente deve falar? Fala sempre da origem, né? De onde é que vem o dinheiro? Eu falei, pessoal, na sequência. Para quê? Para ficar fácil de entender na cabeça de vocês. Certo? Não é que você tem que falar igual. Não é que tem que falar igual. Você poderia ter falado só disso, depois só disso, depois só disso. E faria uma observação geral em relação à conta. Tem valia. Eu, particularmente, é um dos jeitos que eu acho mais interessante. Só que a pessoa escreve mais, né? Dá um pouquinho mais de trabalho, certo? Mas a gente sabe, de onde vem em relação ao aumento do ativo de 10,74%, em relação ao aumento do ativo e passivo de 11%, dá-se a origem, esse dinheiro dá-se de onde, né? De onde vem esse dinheiro? A gente sabe que houve um aumento de 80% nas reservas e um aumento de 20% nas obrigações de curto prazo, né? Me venderam mais fiado aí no curto prazo. E esse dinheiro foi para onde? Esse dinheiro, em sua menor parte, foi para o ativo circulante, 2,5%, sendo que 34% aí do valor, a maior parte do valor, representando o aumento de 34%, foi para o não circulante, estando esse distribuído no realizável a longo prazo, investimento imobilizado, intangível e diferido. Serve. Tá? Existem várias e várias formas de se falar. Não adianta pegar só o que está escrito aqui e sair repetindo, não vai rolar, certo? Vocês vão descobrir a melhor forma de falar de acordo com a maneira que seu olhar for desenvolvendo, tá? Hoje, saiam daqui com a seguinte ideia: o cálculo, a matemática limpa e seca, certo? Porque entender esses números, você só vai entender de verdade quando vocês calcularem os índices. Tá bom? Então, no momento, se preocupem com isso, com essa matemática aqui. Vocês já fizeram já fizeram essas duas aqui, da análise vertical. Agora vocês vão começar a fazer a análise horizontal. A fórmula se aplica para todas. Ano atual menos ano anterior, o resultado divide pelo anterior vezes 100. Deu para entender? Assim, eu sei que é muita coisa. Eu sei que eu falei aqui, meu amigo, faz tempo que eu estou falando, viu? Agora